Beleza. Então, iniciando hoje, mais um dia, a nossa leitura do livro Paulo Estevão. E vamos iniciar então, como sempre, fazendo a nossa oração, rogando a Deus, a Jesus, que nos acompanhe em nossa leitura de hoje, esclarecendo um pouquinho mais dentro daquilo que nós buscamos, que são as lições do Mestre e essas lições que os Espíritos nos enviam com tanto carinho, com tanto cuidado. Então, que possamos mais uma vez ampliarmos um pouquinho o nosso entendimento das verdades da vida e rogando a Deus para que não só possamos compreendê-las, mas que possamos assimilá-las em nossos corações e praticá-las com todo amor, com toda dedicação, mas também com coragem e resignação. Que Deus proteja todos nós, os membros do nosso pequeno grupo, que hoje não puderam estar aqui conosco, e que Deus também possa abençoar a todos aqueles que estejam fora de suas casas ou mesmo em suas casas, que nos mantenham a todos com saúde, com segurança, em paz. E que assim seja. Então, só relembrando, aqui quando a gente parou, Gesiel, a gente parou no capítulo 3, se eu não me engano, exato, quando Gesiel chega em Jerusalém e ele, ao chegar em Jerusalém, ele estava ferido, doente, e foi encaminhado, então, à casa do caminho, onde ele foi recebido, rapidamente, né? Ele foi recebido por Simão Pedro, e ao começar a ouvir falar das histórias de Jesus, ele se encanta e começa a absorver rapidamente os ensinamentos, né? Hum, hum, ah, todos os escritos, as cartas, os evangelhos que eles possuíam. Rapidamente, Gesiel assimilava aquilo porque tudo aquilo fazia caía bem em seu coração, né? É, e nós paramos aqui. Gesiel bebia-lhe as palavras. Simão Pedro, então, ele pediu a Simão Pedro que contasse histórias, né? Compartilhasse algumas das histórias que eles viveram juntos com Jesus em Cafarnaum e nas demais cidades, e aí continua, Gesiel bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado, como um bálsamo suave. E aí continua. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou: E o Messias? Onde está o Messias? Ai, coitado, ele não sabia. Há mais de um ano, exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste, foi crucificado aqui mesmo em Jerusalém, entre os ladrões. Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o Mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois, falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas,
Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou, quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de apróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem encarregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas, desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos. Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: Vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. O que Gesiel acabou de dizer era do profeta Isaías, né? E aí Simão fala: vou buscar-te os textos novos, são as anotações de Levi, que na verdade Levi é um dos nomes de Mateus. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: Encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do Mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do Mestre incomparável. Desde que ele dei acordo de mim em vossa casa, disse Gesiel, verifiquei que participais de princípios não me são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual o faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer. O Mestre amparava todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu o apóstolo enfaticamente. De acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda a cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Ao passo que o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente.
O Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Como se aliviava ao analisá-lo. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que, nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso, que lhe chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia sem nada omitir e rogando-lhe conselhos. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido: Revelastes-me a luz do mundo. Perdoai, pois, se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Salvador e a vez de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou-o e murmurou: Julgo prudente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo. Estou nessa cidade há quase um ano e por esses leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nesses poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados, no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Essas explicações singulares constituíam um conforto para Gesiel, que interrogou agradecido. E achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. Serás meu filho doravante, exclamou Simão, num transporte de júbilo. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: Para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor te dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante, e o moço jamais olvidaria aquele encontro com Cristo à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre, que não chegara a conhecer de modo direto. A casa dos apóstolos em Jerusalém apresentava um movimento de socorro cada vez maior aos necessitados, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciães abandonados, crianças esquálidas e famintas,
Não só isso, à hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que, dia a dia, multiplicava o número de doentes infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Na primeira reunião da igreja humilde, Simão Pedro pediu, então, nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade, que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituir à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobrou a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência de sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dormitante, Estevão apresentava à multidão, desassombradamente, o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada, na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses,
Seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam às orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável que, por intermédio do seu evangelho, lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Então, aqui a gente está vendo que como é que foi a educação de Gesiel? Assim, primeiro, houve um momento que foi ele na casa dele com sua mãe, que era profunda conhecedora, né, dos profetas antigos, né? Então, ele acolhia muito bem a profecia onde se falava do Messias. E ele entendia muito bem de que Messias, né, de que Salvador do mundo se estava falando. Não o Salvador do mundo no seu ponto de vista material, mas algo bem mais profundo. E quando ele chega, então, nesse segundo momento da sua educação, na casa do caminho, junto com Pedro e João, né, onde ele rapidamente ele vai absorvendo todos esses ensinamentos. E é importante a gente fixar isso, porque é como se fosse um. É interessante a gente observar do ponto de vista do lado da espiritualidade, como é que a espiritualidade estava encaminhando todo, desenrolando esse plano porque houve, então, um primeiro momento da educação de Gesiel, depois um outro momento onde houve um sofrimento extremo, mas ele soube passar por isso muito bem, sem se deixar amargurar. Num terceiro momento, então, ele vem sendo educado pelos próprios apóstolos, né, bebendo na fonte, e essa educação foi bem crucial, porque é justamente Estevão quem vai ajudar bem mais tarde a Paulo, já como Paulo, já transformado em Paulo, a escrever, né, as cartas. É, Paulo, ele vai escrever, muitas das cartas que Paulo está escrevendo, na verdade, são psicografias. E quem está ajudando Paulo é o próprio Estevão, né? Com tudo isso que ele está aprendendo aqui. E isso acontece exatamente a pedido do próprio Jesus, que Jesus que encaminha Estevão para poder ajudar Paulo nas suas pregações. Aí aqui no capítulo 4 já vem nas estradas de Jope, que acho que aparece, começa a aparecer não Paulo, mas Saulo, né? Ah, eu não sei onde, acho que foi o Jorge Alahá que eu ouvi ele falando que Saulo, ele era judeu, obviamente, mas Saulo não é um nome judeu. O nome judeu, na verdade, é Saul. Então, provavelmente, ele devia se chamar Saul, né? E não Saulo, mas enfim, só uma curiosidade. Capítulo 4 nas estradas de Jope. Ah, e outra coisa, nessa época, quando ele começa a aparecer aqui no livro, ele então, eu vejo muita menção a Paulo como um rabi, ele não era rabi, ele não era um rabino, né? Ele era um doutor da lei. O doutor da lei naquela época é o que seria o nosso advogado, né? O profissional de hoje, advogado. Alguém entendido, profundamente, profundo conhecedor das leis. Mas ele era um cara que ele havia estudado, ele estava sendo preparado, havia um mentor dele que o ajudava, né? E foi como sendo o mentor espiritual, vamos dizer assim, encarnado, né? De Saulo, que era Gamaliel. Gamaliel, ele seria o neto de Hillel.
Você que está assistindo o Chosen agora, Rô, você, não sei se você já chegou nessa fase, mas vai chegar no momento em que os doutores nas sinagogas começam a discutir, o pessoal do Sinédrio começa a discutir entre si sobre todo aquele alvoroço que Jesus está fazendo, não é? E causando dentro da sociedade deles. E existe uma disputa muito grande, existe um temor, né, sobre o que está acontecendo, porque afinal de contas Jesus está indo de encontro a uma série das tradições, que na verdade era tudo humano, não tinha nada de divino naquelas tradições, mas eles achavam aquilo uma heresia. E foi utilizada dentro daquela trama, no Sinédrio, uma antiga rixa entre dois rabinos bastante influentes na época, que um era Hillel e o outro, não sei se já apareceu quando você assistiu Chosen, o outro era Shammai. O, Esses dois viviam se pegando porque, de fato, eles entendiam muito, eles eram extremamente influentes. Eu estou só explicando isso para a gente entender a personalidade de Paulo. Esses dois rabinos, eles eram extremamente influentes no Sinédrio, porque eles, de fato, eles sabiam bastante, eles entendiam muito e eles tinham um alcance muito grande junto com o povo judeu, mas só que eles seguiam vertentes diferentes. Enquanto Hillel, ou Hillel, eu acho que é assim que eles chamam, ah, enquanto ele entendia a lei ou a mensagem, né, dos profetas como trazendo um Deus, mas um Deus de amor, né, onde se pregava muito mais a questão da compaixão, do perdão. O Shammai, ele era muito mais o, o lado, vamos dizer assim, humano da coisa, que era aquele Deus punitivo, né? O olho por olho, é a lei, né? Aquele cara extremamente mental e que ele dizia, não, tem que seguir a lei, porque essa lei é a lei de Moisés e Moisés recebeu de Deus, não era Moisés só recebeu, né, os 10 mandamentos e aqueles 70 e nos cacetada, não sei quantas eram, trocentas, era tudo, foram todas regrinhas que Moisés e depois, mais tarde, o pessoal foi adicionando para poder reger a sociedade, não tinha nada de divino naquilo. Mas, então, os doutores da lei, que se apegavam muito mais na questão, né, terrena da coisa, se apegavam, eram extremamente mentais e se apegavam, não, é a lei nua e crua. E nessa de você aplicar a lei nua e crua, você podia estar sendo extremamente cruel, quando, na verdade, se você observar a coisa do seu ponto de vista, né, do amor e tudo mais, então, você tem uma autoridade moral maior e uma chance muito maior de você acertar em seus julgamentos, né? O fato é que, na época em que houve esse embate entre Hillel e Shammai, o pessoal de Shammai teve maior influência na época do Sinédrio e a gente sabe que o resultado disso foi o fato deles terem encarregado, levado as acusações de Jesus até o fim, né? E chegou até a crucificação. Mas então, Hillel, ele ficou preocupado quando ele já era um senhor, né? Já de idade avançada, ele ficou preocupado porque ele não tinha ninguém, ele não via dentro dos seus estudantes ninguém que pudesse, para quem ele pudesse passar todo o ensinamento dele e a linha de entendimento dele do que deveria ser a lei. E ele estava correto, ele tinha a interpretação correta, né? Que tinha que ser uma lei baseada no amor, acima de tudo. Então, o que que ele fez? Ele pegou o neto dele, que na época era pequeno, e ele
ele então, vamos dizer assim, formou esse neto para ele, para substituí-lo, né? E levar, então, adiante esse entendimento, essa compreensão da lei mosaica ou judaica, né? E Gamaliel, ele assimilou os ensinamentos do seu avô, mas não na íntegra. E, mas ele tinha, assim, algum entendimento, sim, sobre a lei conforme, né, a visão de Hillel. E mais tarde, então, Gamaliel tem como aluno Paulo, ou Saulo de Tarso. E Saulo veio a ser até bem mais mental do que bem mais né, raciocínio puro e simples, bem mais mental do que o próprio Gamaliel. Gamaliel, ele não era exatamente como o avô, mas ele tinha alguma compreensão da lei conforme aquela mesma perspectiva de amor. Mas Paulo parecia que havia sido formado por Shammai, né? Assim, chega um ponto que eles entram até numa discussão, mas só para a gente entender como Paulo ele era um cara fechado mesmo assim, para ele era a lei nua e crua tinha que ser seguida. E ele achava que isso era o certo, né? Ele não fazia isso do seu ponto de vista porque ele era um cara malvado, ele não tinha, ele o fazia dessa forma porque era assim que ele compreendia, erradamente, mas era assim que ele compreendia. Então vamos lá. Nas estradas de Jope. Estamos na velha Jerusalém em uma clara manhã do ano 35 depois de Cristo, no interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente à espera de alguém que se demora. Ao menor rumo, ao menor rumor da via pública, corre à janela apressado, voltando a sentar-se e a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso de sua amizade de muitos anos. Dentro, em breve, um carro minúsculo semelhante às bigas romanas estacava a porta, tirado por dois soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então, Paulo nasceu em Tarso, né? Na época, Tarso estava sobre o domínio dos romanos, e havia, então, naquela época, uma lei de que se você nascia, então, num determinado domínio romano, você tinha a cidadania romana. Então, por isso que ele, apesar de judeu, ele tinha essa cidadania romana. E isso vai ser interessante a gente observar, porque é o ponto, é o fator que indica de que forma que Paulo, então, vai ser executado, né? Justamente por ele ter essa cidadania romana. Quando chegaste? Perguntou Saulo, bem-humorado ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com a tua irmã e teu cunhado,
que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, Sadoc observou: Mas como estás modificado? Um carro à romana, a conversação em grego? E Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida, na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Isacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Como o sabes? Inquiriu Saulo admirado. Pois não te disse que estive ontem à tarde com sua irmã? E os dois acomodados em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças de capitoso. Que é captoso? Teor alcoólico inebriante. Tá. Taças do capitoso Chipre. Exploraram largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato, se enamorara de uma jovem de sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tiveram, em companhia de Alexandre e Gamaliel, fora, aqui aparece Gamaliel a primeira vez, que era seu mentor espiritual. Ah, é isso. Então, Gamaliel, aqui como mentor espiritual, ele sim, rabino. E nessa época, então, Gamaliel via em Paulo, ou Saulo, uma promessa, né? Seria ele, ele via como a pessoa mais preparada para mais tarde substituí-lo como rabino. Mas você só era rabino depois de vários anos como doutor da lei, e após você alguns anos de prática como doutor da lei, a partir do momento que você tivesse estudantes sob a sua tutela, então você aí poderia ser considerado um rabino. Porém, Gamaliel, ele não só ele era rabino, como ele também ele tinha uma é, ele tinha um lugar no sinédrio, né? Para você ser rabino significa que você é líder de uma determinada sinagoga. A sinagoga tem trocentas sinagogas em todo o mundo, mas vamos dizer assim, a casa, que agora me foge o nome, o templo, né? Judaico é um só, né? Mas, enfim, tem várias casas e vários rabinos em vários lugares. Não é como os católicos que têm são igrejas em vários lugares e a sede está no Vaticano. Ah, o judaísmo é diferente. Bom, em companhia de Alexandre Gamaliel, havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias Ben-Hanan, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecera a alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita, emigrado de Corinto. Após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima,
desgostoso da perseguição de que fora vítima. Após grandes provocações na viagem de Cencreia e Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano que lhe facultou recursos para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Acolhido generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera na jovem Abigail um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar uma filha da sua raça. Era de fato o seu ideal de moço, inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia 3 meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças e, quem sabe, talvez, o Eterno lhes reservasse a união conjugal, como coroamento dos sonhos sagrados à juventude. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. Rô, você quer continuar a ler para mim? Tá com o livro? E já comunicaste a teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. Minha irmã pretende ir a Tarso nesses 2 meses e será a intérprete dos meus votos, concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno. Já que acalentas tantos projetos para o futuro, adjuntou o amigo com bondoso interesse. Em que pé estão as suas pretensões ao cargo do sinédrio? Não quero queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de oferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos sabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Sadoc, no entanto, deixando-se perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente. Pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras. E dizer-se que foi tecelão humilde. Por isso mesmo, talvez, glosou Saulo. Ensinou-me a profissão quando menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Hoje, porém,
Depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça numa velhice honrada e sem cuidados, junto de minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. A palestra continua animada e, em dado Só, instante, só, Oi. só dando um parêntese aqui, Rô, porque aqui ele está dando todas as dicas, né? Veja só, ele é um jovem de 30 anos. Ele foi ensinado na profissão do teatro, mas ele nunca trabalhou. Ou seja, ele foi, ah, como é que se diz? Ele foi educado, a formação dele foi tal que ele nunca de fato chegou a trabalhar, porque ele era assim a promessa da família, né? Do tipo, nossa, ele vai ser o cara no sinédrio e ele, né, vai manter o status da família. E a forma como ele era, o pensar dele, né, ele sabia que ele era judeu e como judeu, ele tinha essa consciência de que era o povo escolhido, mas o escolhido que ele imaginava seria para vencer e ser superior aqui, nesse plano, né? Porque ele diz assim, ó, gregos e romanos, todo mundo tem que se ajoelhar, né? Quebra as pernas de todo mundo, mas tem que ajoelhar perante a lei de Moisés. Ou seja, ele era assim, né? Escreveu, não leu, literalmente, né? O pau comeu. E aqui tá mostrando assim, tá bem dizendo como é que ele era, né? Ele nunca havia, de fato, feito trabalhos manuais, como o pai dele havia feito, né? Mas ele era a promessa da família mesmo. Já, pode continuar. Rô. Uhum. A palestra continuou animada e, em dado instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. Vim certificar-me da cura do meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira, mediante processos misteriosos. E como se trouxesse o cérebro onuso de interrogações de toda sorte, para as quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos, acentuou: já ouviste falar nos homens do caminho? Ah, Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso, justamente. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com assombro geral de muita gente. Como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemos submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gabriel, no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando numerosas pessoas sem recursos. Sim, atalhou o outro. Mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios de que, de algum modo, infirmam a lei de Moisés. Todavia, não foi um carpinteiro galileu obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galiléia? Porventura, terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? E, contudo, o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para os sequazes, procurando desfazer as impressões de meu tio, chamando-me à razão com energia necessária, fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha que não deixa de ser extraordinária.
crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte que exultam de conforto. Mas os doentes? Onde ficam esses doentes? Interrogou Saulo assombrado. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, disse o moço de Tarso, com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina, pontuando de ironia o comentário de muitos fatos piedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ao finalizar a conversa, Sadoc acrescentou: não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumatólogos. Sem dúvida, respondeu, e prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Siné tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. E quase solene concluía: quais os dias de pregação desse tal Estevão? Os sábados. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar os sambiús. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Ainda por longo tempo, comentaram os fatos sociais, as tricas do farisaísmo a que pertenciam os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. Aí, vamos parar aqui, porque já são 9h27. Então, aqui a gente está vendo como Saulo era, né? Era um cara, sem dúvida, muito preparado, inteligente, bonito, mas extremamente orgulhoso daquilo que ele representava e daquilo que ele sabia, né? Então, assim, é óbvio que ele não ia entregar rapadura tão fácil assim. Ele achava que ele estava realmente, assim, era a última bolacha do pacote. E vai ser um embate aí interessante entre esses dois. É tão curioso porque quando a gente lê Saulo dessa forma, né? Então, quem era Saulo? Um judeu que nasceu em Tarso, Tarso, uma cidade da atual Turquia, mas com cidadania romana, extremamente educado, bem preparado. É óbvio que ele não sabia reconhecer nenhuma outra coisa que não fosse aquela realidade que ele vivia, né? Então, assim, e mais, os profetas anteriores falavam de um rei que viria, né? De capa e espada em cima de um cavalo branco e queria dominar todas as outras nações. Ele, embora inteligente, ele traduzia a lei de forma muito literal, porque ele não utilizava nenhum elemento do coração, né? E a saga dele vai guiá-lo justamente para poder enternecer esse coração dele. Então, aqui nós terminamos e concluímos, então, ou vamos seguindo, então, na próxima quarta, daqui a 15 dias. Ô, Tati, olha só, você lembra que... Oh, deixa eu parar aqui.